Boa noite, prazer falar com vocês nessa noite. É um prazer de alguma forma poder servir ao Senhor, compartilhar um pouco do que Deus tem falado conosco, um pouco do que Deus tem trazido para nós e para nossa região, para as pessoas que fazem parte do cristianismo, e também a todos aqueles que por algum motivo estavam no Facebook aí, entraram, e de alguma forma querem ouvir uma palavra, algum conforto, algum ensino das Escrituras. É um prazer falar com vocês. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar. É um prazer, estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do nosso coração com vocês, compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, como família, como comunidade Vida Nova, enfim, como pessoas, e compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para vocês, Muito obrigada, por estar aqui conosco. Nos sentimos mais aconchegados quando tem gente com a gente. Verdade. É isso aí. Eu queria convidar vocês, a gente vai fazer uma oração inicial para agradecer a Deus por esse tempo, por esse momento que Ele tem colocado na nação, E a gente queria convidar vocês a falar com o Senhor. Quero te desafiar. O meu filho até brinca, você desafia o pessoal o tempo inteiro. Eu acredito que uma vida sem desafios é uma vida meio sem graça, Então eu quero te desafiar nessa noite a, nesse momento, falar com Deus aí na sua casa, com seus familiares, conversar com Ele. Nessa noite a gente quer de alguma forma compartilhar 2 textos que o Senhor colocou no nosso coração, textos que foram e sempre serão fundamentais para a fé, e aquilo que nós cremos, a forma na qual nós vivemos, a forma na qual nos relacionamos com as pessoas. E eu quero te desafiar a entrar nesse mundo aqui com a gente. Se você não tem uma Bíblia física, pega um outro celular, um tablet, qualquer coisa. São 2 textos pequenos, porém muito relevantes. E nesse momento nós gostaríamos de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com o nosso amigo Carlos, com a minha esposa maravilhosa, com você que está aí na sua casa, e de alguma forma agradecer ao Senhor porque Ele tem nos dado oportunidades, tem nos mantido vivo aqui nesses dias. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu carinho. Te agradecemos porque o Senhor colocou em nossas vidas, em algum momento, a tua palavra, pessoas que pudessem nos ensinar, nos ministrar. Te agradecemos porque o Senhor nos deu a honra de estarmos vivos, te representando mais algum dia. Te agradecemos que o Senhor nos deu a oportunidade de alguma forma de transmitir os princípios bíblicos e ajudar aqueles irmãos que estão em casa, aqueles irmãos que talvez estão no transporte público, aqueles irmãos que talvez estão em alguma aula, alguma outra coisa, esperando por uma nova atividade, estão nos ouvindo, ou que está ouvindo essa palavra depois. Nós te agradecemos porque de alguma forma o Espírito Santo com certeza está ministrando cada uma dessas vidas, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso e porque o Senhor é o dono desta noite, o dono dessas vidas que estão assistindo, o dono das nossas vidas, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Querido, nós gostaríamos de compartilhar com vocês um texto que se encontra em Romanos 12. Enquanto a Sandra vai lendo aqui, eu vou tentar de alguma forma poder colocar aqui para a gente poder acompanhar também os comentários de vocês. Mas um texto que está em Romanos 12, e esse texto ele tem mudado as nossas vidas desde o primeiro momento que a gente começou a aprender, porque existe uma grande diferença entre ler e tentar entender o que o Espírito queria transmitir para os seus filhos. Amém? Então a gente queria ler com vocês esse texto, Romanos 12, 1. Só para completar, há um tempo já nós temos lido esse tempo de quarentena, nós tiramos para ler o Novo Testamento, e o Romano sempre acaba, quando a gente vai conversando, sempre acaba voltando na nossa mente essa passagem, Por isso que a gente achou legal em compartilhar com vocês. E é um texto conhecido, porém ele é muito importante, Diz assim, Romanos capítulo 12, o versículo 1 e o 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar.
a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A gente vai, de alguma forma, tentar compartilhar esses dois versículos, porque eles são fundamentais para a fé em Cristo Jesus. Eles são fundamentais para que a gente, de fato, viva essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E a gente gostaria de iniciar pela chave desse texto. Uma das chaves, porque ele inteiro é fantástico. Quando o texto diz: renovai a sua mente. Precisamos renovar a nossa mente. Precisamos costumeiramente renovar a nossa mente. Por quê? Nós não podemos nos amoldar ao sistema desse mundo. Nós não podemos viver de acordo com o sistema desta era. O sistema que é imputado em nós desde o momento que nós nascemos. Então, nós temos dois polos, né? O sistema dessa era e o sistema que está escrito nas Escrituras, que é o reino dos céus, o sistema eterno, aquilo que vai nos apontar para a eternidade. E isso vai conflitar sempre. Não existe aliança entre o sistema de Deus e o sistema desta era. Não existe, eles não convergem. Eles são diametralmente opostos. É aquela palavra bíblica também que muitos conhecem. É o caminho estreito e o caminho largo. A porta estreita e a porta larga. Eles não se conversam. São coisas totalmente diferentes. E é interessante, né, que ele fala: não imitem o comportamento desse mundo, né, assim, dos costumes desse mundo. Nós amamos o mundo, nós amamos as pessoas e tudo, mas existe um sistema que vai de encontro a tudo aquilo que as pessoas querem viver, e o sistema vai fazendo você viver de uma forma que você não tem como, você começa a se afastar daquilo que Deus tem pra você, porque você está tão envolvido no sistema, seja da mídia, seja do seu trabalho, seja um sistema global que inserem a nossa mentalidade. E se você não vai para a palavra, se você não começa a se achegar no Senhor, sem perceber, a gente começa a imitar o costume do sistema do mundo, em pequenas coisas, em pequenas atitudes. E aí a gente traz isso para dentro da nossa casa, né, e isso diverge totalmente daquilo que Jesus ele tem para nós, né? O pastor Celso até ontem ministrou uma palavra maravilhosa, né, sobre Jesus dentro da nossa casa, Jesus dentro do nosso lar. E isso vai totalmente contra o sistema do mundo dentro da nossa casa. E que às vezes, sem perceber, por uma coisa ou outra, a gente começa a seguir e tampa a nossa visão. E a gente começa a seguir um sistema, e Jesus está indo para um lado, e o caminho de Jesus, como o William falou, né, da porta estreita, tá para cá. Mas o sistema, eu já tô tão envolvida nisso aqui que eu não consigo convergir a minha vida e voltar para cá. São dois polos totalmente opostos, né? O norte e o sul, pega uma bússola aí, dá uma analisada. São coisas totalmente opostas, não tem condição. Quando você analisa, existe um padrão, uma forma de viver de Deus e um padrão e uma forma de viver desta era, deste mundo. E é importante que você tenha no seu coração, até mesmo para que seja agradável a sua convivência no meio na qual você vive. Nós não estamos falando que o mundo são pessoas. Eu aprendi isso há muitos anos com a minha mãe, obviamente está nas Escrituras. A nossa guerra não é contra a carne ou o sangue, ou seja, pessoas. A nossa guerra é sempre contra algo que está por trás, os espíritos, as principados e potestades. Ou seja, aquilo que influencia as pessoas a viver dessa forma. Então, se porventura você pensou naquela pessoa que vive num sistema desta era, não pense dessa forma. Ore por ela, tenha compaixão, se preocupe com ela, porque o nosso padrão precisa ser, de alguma forma, ajudar essa pessoa. Então, o padrão desta era, desse século, é muito diferente do reino de Deus. Quando você analisa nas pequenas coisas, o padrão dessa era é: eu quero ser feliz, eu quero me satisfazer, eu sou o centro, eu quero fazer as minhas vontades. Se aquela pessoa não me agrada ou se aquela pessoa não me faz feliz, eu me afasto dela. Mas na verdade, quando você analisa o sistema ou o padrão de ensino de Deus, é totalmente oposto. É Deus no centro e todas as coisas ao redor. O Senhor é o centro das nossas tomadas de decisão. O Senhor é o centro da nossa vida, dos nossos relacionamentos, e todo o resto ele está ao redor. E quando você converge nele, né? Assim, tudo converge para Deus. Ele está aqui, toda a nossa vida, tudo, né, aponta para ele, né? E essa forma, né, que ele fala: deixe que Deus transforme a sua mente.
né? Então não sou eu que vou transformar a minha mente, não é o meu estilo de vida, não é o meu modo de pensar que vai transformar a minha vida. É exatamente como a palavra diz, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança no seu pensar. Não é uma mudança em um sentido, uma mudança em uma coisa, não. Porque quando Jesus chega, ou ele domina todas as áreas da sua vida, ou alguma coisa vai ficar para trás. Porque é deixar que ele transforme a nossa mente. Não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que ele pode fazer em mim. Ele mudando a minha mente, mudando a minha forma de pensar. Até mesmo nos dias que nós estamos vivendo, né? De estar mais reservados, de estar mais dentro de casa. Como que o Senhor pode transformar a minha mente para que eu possa enxergar essa situação de uma forma totalmente diferente? Sim, sim. E é interessante porque para talvez trazer um pouco mais de lucidez para aqueles amigos nossos, aqueles queridos que estão assistindo de alguma forma, que de alguma forma alguém compartilhou, até mesmo eu te desafio para que de alguma forma você compartilhe para aqueles seus amigos que você sabe está numa situação difícil. Principalmente você que nos conhece, sabe que nós temos um carinho por você e pelos seus amigos. E então, se de alguma forma essa palavra pode ajudá-lo, compartilha, manda para ele. Tecnicamente a gente não ganha nada com isso. Para mim, o mais importante é que algumas pessoas consigam sentir o amor de Deus. Então, se você tem esse entendimento, compartilhe para aqueles que você conhece que não estão assistindo. Mas para facilitar o entendimento de alguns ou de todos, por que a gente fala de transformar, renovar a sua mente? Eu e você, nós somos criados de acordo com esse sistema. Nós crescemos assistindo o que passava na TV, vendo o que fala na internet, ouvindo o que os amigos da rua falam, ouvindo o que os nossos professores falavam, ouvindo o que os nossos familiares falavam. Mas não necessariamente todos esses ensinos que aprendemos através talvez de livros, de filmes, de tudo que gira em nosso redor, tudo que forma a nossa opinião e as nossas tomadas de decisão, não necessariamente tudo que nós ouvimos ao longo dos anos era a visão de Deus, era aquilo que está escrito nas Escrituras. Mesmo aqueles que cresceram na igreja. Eu mesmo cresci, passei a minha vida dentro de uma igreja. Por alguns anos eu me afastei e quando eu voltei eu tomei uma decisão, eu falei, a partir desse momento eu não mais quero conhecer um Deus que o meu pai prega, que a minha mãe prega, que os meus tios pregam, mas eu quero conhecer um Deus que está escrito neste livro, que para quem não conhece a Bíblia, eu sei que muitos conhecem. Eu comecei a ter as minhas interpretações e obviamente eu debruçava sobre os meus pais e pedia para ele ensinos, porque eu queria renovar a minha mente, tirar todos os ensinos que esse sistema colocou dentro de mim e passar a entender a renovação da mente que está escrito neste livro. E a partir desse momento eu comecei a criar vínculos com este livro e comecei a renovar minha mente todo tempo, todo dia, e essa é a importância de diariamente eu voltar a estudar, porque um pouco que eu passo longe desse livro, eu volto a querer utilizar todos os ensinos que a vida me ensinou e não mais os ensinos que a palavra me ensinaram. E até mesmo a questão das experiências, né? Como o William falou, ele cresceu na igreja, teve um tempo que ele se afastou e tudo, mas quando ele decidiu, ele tomou uma decisão em conhecer a palavra, em se aprofundar, então a mente dele começou a ser renovada, Deus começou a transformação, né, na mente dele. De acordo com as experiências que o Senhor foi te dando, né? Se você não tivesse tomado essa decisão, você não teria tido experiências com Deus. Uma coisa é nós conhecermos o Deus que cada um fala, o Deus que o meu amigo fala, o Deus que o meu pai, no caso dele, meu pai ou minha mãe falavam. Outra coisa é nós termos as nossas próprias experiências com o Senhor, né? E claro, com certeza, através de nós somos testemunho, nós somos cartas vivas do Senhor. Isso vai edificar outras pessoas. Mas eu tenho certeza que o Senhor, ele tem uma transformação na sua mente, para sua mente, mas de acordo com uma experiência que ele quer dar totalmente pessoal para você, né? É uma experiência que o William vai contar da vida dele, que cresceu numa igreja. Eu não cresci na igreja cristã, né? Conhecia de outra forma. Então, é a minha experiência, mas independente disso, a transformação da mente, ela vem também de acordo com as suas próprias experiências com o Senhor, né? Sim. Eu lembro que
num determinado momento, nessa busca incessante, e continua, minha esposa sabe disso, meus amigos, essa busca incessante de renovar a minha mente, tirar o que não é do reino, tirar o que o sistema dessa era imputa em nós e continua nos imputando através de todas as coisas que nós vivemos e andamos. Mas eu lembro de ler aquele texto, né, que dizia que eu tinha que ser escravo de Cristo por amor. E esse termo me ofendia no início da conversa. Eu falava, não, que história é essa de ser escravo? Eu quero um Deus de amor, um Deus que me ama do jeito que sou. Mas aquilo me ofendia. Só que lendo as Escrituras, eu comecei a entender que eu sempre fui escravo de um sistema. Eu sempre fui escravo de desejos, de coisas, de pessoas. Eu sempre fui escravo de saciar a minha carne, a minha mente, o meu desejo. Então, tudo que a minha carne pedia, eu precisava entregar a ela, porque eu era escravo dela. E aí, a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a matar esses desejos. Obviamente é um processo de anos. A gente dia após dia persevera em servir ao Senhor, em conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Porém, eu já não mais hoje sou escravo dessas coisas, da minha carne, do medo, dos desejos, dos prazeres. E hoje eu sou escravo por amor de um Cristo, na qual Ele me dá liberdade. Pensa você ser escravo de alguém que te dá liberdade de fazer o que você acha. E hoje eu já não mais faço porque eu quero, por medo desse Deus. Hoje eu faço porque eu amo, e a única razão de existir é porque Ele permite que eu esteja para representá-lo. Então mudei a forma de ver. Hoje eu não mais sou escravo do meu corpo e dos meus desejos. Hoje eu sou escravo por amor de um Deus que não me obriga. Eu faço porque eu amo e porque eu quero estar na presença dele. Tem até um versículo, né, a palavra de Deus, que diz em Romanos também, né, que tem tudo a ver com isso que o William falou. Romanos 6,16, né, que diz assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Verdade. Então é exatamente isso. Aquilo que a sua mente vai, aquilo que a sua mente faz, você decide obedecer, você se torna escravo daquilo. Sim. É muito interessante. Nós separamos um texto muito interessante sobre o que a visão, o sistema desta era imputa para nós e para aquela época, porque era um sistema cultural totalmente diferente, e o que a visão, o direcionamento do Pai traz para nós nas nossas tomadas de decisão. Eu gostaria que vocês em casa abrissem em Ruth 1, do 14 ao 16, a Sandra vai dar uma ideia do que estava acontecendo, depois ela vai ler 2 versículos só para finalizar, para a gente não se estender. A história de Ruth é muito linda, assim, né? É uma história verídica, né? Aconteceu, está na Bíblia, está lá no Antigo Testamento, e é bem curtinho, se você quiser ler, né? São só apenas 2, 3 páginas. E Ruth, ela foi citada, né, nas escrituras, ela teve uma importância muito grande, né? Ela chegou a ser bisavó do rei Davi, né? E aí, no capítulo 1, né, de Ruth, toda a história, né? Tem a sogra, Noemi, e aí perde tudo, infelizmente. E aí, no versículo 14... 1,14 diz assim: então choraram juntas mais uma vez. Quem? Orfa, Ruth e Noemi. Orfa então se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Amém. Então é muito interessante, né? Orfa, ela foi registrada na Bíblia, né? O nome dela tá aqui, ela foi registrada. Porém, infelizmente, ela não teve relevância nenhuma. Né? Então, eu acho que pior do que... A gente estava até conversando. Pior do que você não ser citado é você não ter relevância, figurante, né? Naquilo que você vive nos seus dias, né? O Senhor escreveu os seus dias para que você seja influência na vida de alguém, influência positiva, né? E aí, Orfa se despediu da sua sogra e ali acabou. Ali a gente não ouve mais falar de Orfa, né? Pelo contrário, Ruth se apegou firmemente a Noemi. E daí em diante a história dela foi outra, né? O final dela foi muito melhor do que o começo. Sim. É uma coisa que a gente fala muito para os jovens, né? O final é muito melhor do que o começo. E o final da Ruth foi muito melhor do que o começo dela. Se você faz uma análise sobre o que nós temos tentado compartilhar com vocês, e com certeza o Espírito tem ministrado o seu coração, o que o sistema apontava? Os filhos de Noemi faleceram, ela não poderia ter mais filhos, porque o costume da época era ela
passar para os próximos filhos. Então, o que se aplicava na época? Segue sua vida, procura sua família e vai. Porém, Ruth, ela não seguiu o sistema desta era. E o que o sistema dessa era diz? O bem para você, sacie as suas vontades, sacie os seus desejos. Ela decidiu amar o próximo. Mesmo que naquele momento Jesus não tinha trazido um novo entendimento sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, que se baseia toda a lei, ela já entendia isso e ela decidiu viver para amar e cuidar da sua sogra mesmo sem ter nada em troca. E mesmo sem saber do final, ela não sabia o que estava esperando ela depois que ela saísse dali. Ela realmente abandonou tudo, ela deixou uma vida para trás e ela mudou a mente dela. Ela começou a agir de uma outra forma, né? Ela falou para a sogra dela: onde você for eu irei, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Ela realmente viveu Romanos 12, ela deixou que Deus transformasse a mente dela. E aí mudou totalmente a vida dela. Né? Então, assim, independente de toda a situação que ela está vivendo, que ela estava vivendo naqueles dias e que nós estamos vivendo agora, ela decidiu que a mente dela fosse transformada para um novo sistema. Sim. E é interessante que nós juntos fazendo a quatro olhos e quatro mãos esse compartilhar com vocês, é uma luta muito grande, porque exemplos de grandes homens e mulheres que decidiram não se amoldar a esse sistema são muitos. E a gente escolheu porque é um texto de fato que está no coração, a minha esposa sempre fala sobre isso, e eu acho que reflete muito bem. Tudo aponta para que ela vivesse a vida dela, mas ela decidiu amar uma pessoa sem querer nada em troca, e ela encontrou o que o texto de Romanos 2 nos aponta. Ela encontrou a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a vida dela, porque ela decidiu amar alguém, ela decidiu não se amoldar com esse sistema. E a gente separou até alguns exemplos. Se você faz uma análise, muitos, principalmente os jovens que não são casados, alguns deles, a maioria, alguns não assumem, mas a maioria aponta: preciso casar porque vai ficar melhor, porque eu vou deixar de acontecer tal coisa, porque quando eu casar vai ficar bom isso, e eu preciso casar para ser feliz. Mas na verdade, se você fizer uma análise, eu como indivíduo, eu preciso por si só ser feliz, independente de qualquer coisa. Eu já era feliz sem a minha esposa. Ela é uma pessoa fantástica. Ela só agregou na minha vida. Ela evoluiu, ela me fez melhorar em todos os aspectos. Mas eu já era uma pessoa feliz sem ela. Eu já era uma pessoa plena, porque eu conheci a um Deus e persisti em renovar a minha mente. Eu decidi não querer coisas e nem pessoas, decidi querer um Deus. E Ele me presenteou com algo que era muito melhor do que eu podia imaginar. Uma pessoa fantástica. Da mesma forma, se nós formos analisar os casamentos no dia de hoje, aqueles que são casados, muitos têm problemas, até as pessoas brincam: tá muito difícil estar em casa com a esposa, porque é insuportável. Pra mim, pelo menos eu vou dizer por mim, ela pode dizer por ela, eu fico muito feliz de estar trabalhando em casa com ela e com as crianças. O Lucas nem sempre consegue estar aqui, mas pra mim é muito prazeroso, porque nós temos um ótimo relacionamento. Porque o meu casamento com ela não é baseado em ela me fazer feliz. O meu casamento com ela eu vou fazer de tudo para agradá-la, de tudo para fazê-la feliz, porque as escrituras me ensinam. Porém, o Senhor me ofertou uma pessoa fantástica, que em contrapartida ela faz o mesmo. Então, hoje eu já não busco o que o sistema nos aponta. Olha, se a sua esposa ou seu marido é um saco, se você não gosta, se não é feliz, se separa. É claro que a gente não está falando sobre agressão aqui, a gente está falando de casamentos normais. Nós buscamos independente do que ela faça, eu vou fazê-la feliz. E hoje nós nos encontramos num casamento extremamente saudável, na qual nós temos prazer de estar em casa. Nós passamos uma noite sem os nossos 2 filhos. Festa, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, a gente teve um tempo maravilhoso, passamos conversando, falando sobre as coisas, projetando. E é fantástico, porque a gente se gosta. 12 anos vamos fazer de casado agora, mas porque nós entendemos que o motivo da nossa alegria não é um ou outro, é algo complementar. Em relação ao casamento também, né? Na verdade, quando a gente diz que realmente Jesus, ele está no centro, né? Jesus, ele está dentro do nosso lar, ele está no centro da nossa vida, então toda a nossa vida converge nele. E dentro do nosso casamento, esse versículo ele se aplica totalmente. Porque se eu não deixar que Deus transforme a minha mente,
como mulher, a gente fica louca dentro de casa, assim, com tanta coisa pra fazer, com um homem que deixa uma coisa ali, deixa outra coisa ali, filhos e tantas coisas pra fazer. Você precisa deixar que Deus vá trabalhando na sua mente. Você precisa fazer com que o Espírito Santo seja o seu amigo diário, de que você consiga conversar. Porque às vezes a gente quer conversar, e nem sempre o marido tá com aquela disposição toda para ouvir, ou enfim, tá trabalhando, no caso dele. E tantas outras situações, né? Mas se você... que acontecem, né? Como o William citou... Quando nós casamos, quando as pessoas vão casar, elas têm essa mania, essa coisa de pensar, vou fazer o outro feliz ou vou me fazer feliz, seja o que for. Mas na verdade você precisa casar quando você já é feliz, quando você já encontrou uma felicidade em Jesus, uma felicidade no seu modo de viver com Ele, e aí sim todas as outras coisas são acrescentadas e fazem muito bem. Mas esse versículo que Deus transforma a nossa mente se aplica totalmente dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. O Senhor precisa renovar a nossa mente para as coisas de Deus, para as pessoas, para aqueles que convivem conosco, para nós mesmos, né? Pode continuar. Amém. Desculpa. E assim, uma das coisas também que a gente percebe, e isso eu tô dizendo até mesmo porque, amigos, companheiros, pessoa que está assistindo, nós temos 12 anos de casado e por várias vezes nós também erramos o foco. Por várias vezes nós chegamos a discutir, porque eu queria o meu prazer, independente do que seja, era da mesma forma. Bem-estar, o né? meu bem-estar. E aí Deus foi renovando na busca diária, pedindo sempre a renovação para que nós pudéssemos pedir perdão para o outro, acertar, alinhar. Então não é uma coisa, uma caixa pronta, casei bem, casei mal, não. Nós casamos, o Senhor nos abençoou e aí nós decidimos renovar, decidimos praticar os princípios do Evangelho no nosso casamento, na nossa família. Decidimos amar o meu próximo, que é o que mais próximo tá, independente do que ela faça. Ela mesma disse, em alguns momentos eu sou um pouco desorganizado, mas eu também preciso cada vez mais me acertar. E ela sabe, várias foram as coisas que eu fui acertando, ela da mesma forma. Porque para que isso funcione, os dois precisam ter esse entendimento. E a dica que eu te dou, pastor, o meu marido não conhece a Deus, meu marido não conhece nada sobre Jesus, não estou falando sobre religião, estou falando sobre Jesus. A minha esposa, ore, clame, pague um preço. Faz sentido você pagar um preço por alguém que você ama, por alguém que você não ama, pagar um preço por vidas, esse é o nosso chamado. Mas trazendo para a questão de bens materiais, nosso casamento a gente sempre foi muito tranquilo, a gente nunca teve não foi aquele casamento, preciso comprar isso, aquele, a gente sempre foi muito calmo enquanto a nesse respeito. Teve uma área, acho que um dos nossos erros que eu queria compartilhar com vocês, os jovens já sabem disso, estava no fim da faculdade, morando mais de 20 km da facu e ônibus lotado, quem conheceu aquele Borba Gato ali sem o trenzinho sabe como é, e doido para um carro, queria um carro e pedindo para Deus um carro, comprei, me dei mal, me endividei, me lasquei todo, atrapalhamos o nosso financeiro do nosso casamento, mas por quê? Eu não esperei o projeto que Deus tinha para nossa casa, para nossa família. Eu simplesmente convenci minha esposa, ela abraçou, a gente investiu um dinheiro e só foi prejuízo, porque não era boa a vontade de Deus para aquele momento. Posteriormente... E você cedeu às suas vontades, né? E como é precioso a gente parar, independente de tudo que tá, turbilhão de coisas que tá acontecendo, você parar, respirar, orar, falar com o Senhor, deixar que Ele fale, que Ele ministre a você, porque senão a gente acaba, como diz, metendo os pés pelas mãos, né? O sistema desta era me convence que eu devo saciar as minhas vontades. Ou seja, você pode ter um carro, você trabalha, vai de carro, não tem mais nenhum, você não precisa ficar pegando esses ônibus lotados e tal. Só que não era o tempo de Deus. E aí aquilo nos endividou, atrasou o projeto de Deus por muito tempo. Depois o Senhor nos abençoou com outro carro que já era um processo. Nós ficamos 8, 9 anos com esse carro sem ar, sem direção e sem estresse. Em nenhum momento a gente ficou desesperado para comprar nada. Ficamos em paz, né? Até o momento que Deus trocou, nos abençoou, a gente pagou sem ficar devendo, sem ficar parcelando nada, porque era o tempo de Deus. E hoje nós somos seguros e em paz, porque o que nós temos está ótimo. E isso é para tudo no nosso casamento. E é quando Deus transformou a nossa mente de acordo com esse assunto, porque
Em cada assunto, Deus vai transformando a nossa mente. Aí sim nós experimentamos, como diz o versículo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós ficamos com o nosso Corsa há anos, né? Conseguimos pagar sem direção, sem aro, que era, às vezes a gente ia para o Rio de Janeiro, um calor de lascar. Com as crianças, né? Com as crianças e dentro do carro muito quente, mas nós estávamos em paz, nós estávamos debaixo da vontade de Deus, porque Deus já tinha transformado a nossa mente naquilo. E aí depois, quando o Senhor conseguiu nos abençoar com algo diferente, estamos em paz, porque nós aprendemos naquilo, né? Então, nessa situação toda, a gente traz isso para os nossos dias que estamos vivendo, conforme aquilo que eu aprender, aquilo que Deus tem para mim nesse dia, nesse tempo, aí sim, lá na frente, eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem até um exemplo de como a gente precisa matar as nossas vontades e não seguir o sistema desse mundo. O Senhor tinha falado conosco há uns 3 anos atrás, 3, 4 anos, que eu precisaria sair da empresa que eu trabalho. Trabalho lá desde 2008 e é um lugar maravilhoso, assim. Eu amo aquele local, aquele site, as pessoas. Eu costumo dizer que eu gosto até do cheiro de entrar na empresa, é muito arborizada, árvores. É um lugar fantástico de se trabalhar. E eu amo aquele lugar, Deus sabe, sempre fui muito grato ao que Deus colocou no meu coração e eu tô lá desde 2005 e como funcionário realmente desde 2008. Deus colocou no nosso coração, já tinha conversado com ela e que eu ia precisar sair, a gente só não sabia como. Aí um pastor muito amigo nosso, querido, me procurou, a gente estava em Londrina e ele falou: cara, você está trabalhando de quê? Deus falou comigo na noite de ontem que era para eu procurar você e falar que você precisa sair do seu trabalho, que ele vai te dar as oportunidades, tal. E até me deu uma semente, né, para eu abrir uma empresa. Ele foi lá e me deu um dinheiro simbólico, falou: isso aqui é uma semente que eu tô te dando. Acho que eu nem contei quase isso para ninguém, só para algumas pessoas. E Deus deixou a gente muito em paz, a gente só esperava o momento. E esse momento chegou, muito provavelmente termine o nosso ciclo, a empresa vai para uma outra cidade e obviamente eu não vou sair porque eu já sabia que eu não permaneceria na empresa e foi tudo que Deus preparou para esse momento. Só que aí eu fui escolhido alguns dias atrás pelo meu atual chefe para que eu passasse o serviço para os que vão ficar lá na outra cidade. E eu falei para ele: cara, com muito prazer, eu vou fazer porque eu sou pago para isso e eu vou dar o meu melhor até o meu último dia. E aí, compartilhando com uma pessoa que eu amo muito, que eu obviamente não vou falar o nome dele, mas uma pessoa que eu amo muito, ele falando: cara, além de você perder o serviço para pessoas que vão estar em outra cidade, você é obrigado a ensinar. Eu falei: sim, e vou fazer com o maior prazer, maior carinho e maior amor, porque primeiro que essa empresa, ela foi usada por Deus para praticamente cuidar dos meus filhos da minha casa por 15 anos. E segundo, porque é o projeto de Deus para esse momento. Então eu vou fazer com o maior prazer, com o maior carinho, como se fosse para outra pessoa. Último dia, e esse sistema, o sistema desse mundo diz: cara, aperta a tecla, entra e sai, ensina de qualquer jeito, mas o sistema de Deus, o sistema que tem sido renovado ensine como se fosse para você mesmo, como se você gostaria de aprender de outra pessoa. E é assim que eu vou fazer. Amanhã até começa, inclusive, se nada mudar, eu vou fazer como eu gostaria que fizessem para mim. Porque não importa o que vai acontecer, o meu papel é fazer o bem, porque minha mente tem sido renovada diariamente. A gente queria compartilhar com vocês um outro exemplo bíblico que está em Marcos 10, de uma pessoa que ele teve a opção dada por Cristo para renovar a sua mente. Vamos lá. Diz assim, Marcos capítulo 10, do versículo 17 em diante, né? É a história do homem rico, né? Do jovem rico. E diz assim: quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a minha juventude. E o versículo 21 diz: com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez.
vá e venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Se você fizer uma análise desse texto, o sistema desta era, ele vai ancorar sua confiança nos seus recursos, na sua conta bancária, na sua saúde. Nós até ouvíamos uma ministração do Leandro Vieira e ele falava sobre isso, que as duas âncoras dessa era estão sendo destruídas por coronavírus. Tanto o dinheiro, a economia, como a saúde. E o Senhor, não vou dizer que o Senhor utilizou, mas isso aconteceu para chacoalhar as estruturas. E esse jovem, a palavra diz que ele era zeloso, como talvez você é, como nós somos. Mas pastor, eu não faço mal a ninguém, ajudo as pessoas, mas o Senhor, ele não quer apenas que você seja intermediário, que você seja morno, como a palavra fala em Apocalipse. O Senhor estava dando a oportunidade dele matar aquilo que era a coisa que ele mais tinha amor, que eram os seus recursos. E eu não sei qual é o seu, qual de quem está aí ouvindo. Pode ser que seja um relacionamento, pode ser que seja um trabalho. Até mesmo nesse exemplo da empresa. Quando foi dada a notícia, várias pessoas choraram, desesperados, sem saber o que fazer. Eu fiquei normal. Em paz. Porque a minha âncora, a minha confiança, a minha esperança não está na empresa que eu trabalho, nem na minha conta bancária, está no Senhor, e é Ele quem me ampara. E quando você analisa esse texto, esse jovem ele teve a oportunidade de seguir Jesus, ser discípulo de Jesus. Não há nada naquela época e nada na nossa era mais relevante do que isso. Mas o sistema desta era, o sistema desse mundo vai sempre te direcionar mais recursos, mais bens, e aí você fica menos tempo com a sua família, e aí o seu casamento vai pro buraco, os seus filhos começam a te odiar, as pessoas não gostam de você, gostam dos seus recursos. Porém, Cristo quis trabalhar nele. E é importante que você entenda, a questão aqui não é o dinheiro, e sim aonde está ancorado o seu coração, aonde está fixado os seus desejos. Esse texto é fantástico, porque o Senhor, ele fala, olha como, em poucas palavras, Jesus ele resume todo o Evangelho. Primeiro, venda tudo que você tem. Ou seja, Deus é o centro, não é o dinheiro. Ame o Senhor seu Deus. Ele fala, doe ao próximo, ou seja, ajude o outro. Ame o próximo como você mesmo. Então ele coloca Deus no centro e ame o próximo. E por último, venha e me siga. Pratique as boas obras, ou seja, renove a sua mente. Em poucas palavras, ele resumiu todas as escrituras para esse homem. E qual foi a resposta desse homem? Não posso. O sistema desse mundo, porque esse homem ele conhecia a lei, ele conhecia a Bíblia, mas não renovou a mente dele. Ele não conseguiu se renovar na mente. Vamos falar um pouco disso depois disso. Isso. É mais esse texto, né, nos chama muita atenção. Porque você olha um jovem rico, ele já fazia praticamente muitas coisas, né? Ele já não matava, não roubava, exatamente como talvez alguns de nós somos, né? Nós já praticamos alguns princípios cristãos, alguns princípios de quem conhece Jesus, básicos. Nós já fazemos isso, coisas básicas, né? Na nossa vida natural. Nós dormimos, comemos, tomamos banho, água, escovamos nosso dente, são coisas básicas, né? E no reino espiritual, coisas básicas nós já fazemos, nós não matamos, não roubamos, não adulteramos. O básico a gente já faz, mas o Senhor está nos chamando para algo muito mais profundo. Muito mais profundo, não é só ali o básico, né? Isso a maioria de nós já faz, né? Nós já não desejamos o mal pro próximo, né? Pra ninguém, mas vivemos muitas vezes ali no nosso mundinho, né? Não deixando que o Senhor transforme a nossa mente em coisas práticas, na questão das nossas rotinas, né? Quantas vezes nós tínhamos uma rotina de ir pra célula, de ir pro culto. E muitas vezes o culto começa, né, às 18 horas, lá como sempre tem começado, e algumas pessoas já estão assim, eu posso assistir depois, então eu não preciso assistir agora,
né? Então você vai abrindo mão de coisas que são princípios na sua vida, você vai abrindo mão de coisas que são básicas na sua vida, você vai deixando a sua rotina de lado e isso não faz bem pra você, porque pra depois você voltar tudo e voltar a uma rotina é mais difícil. Sim. Então até mesmo em questão de estarmos em casa, né? De entendermos que não estamos de férias, né? Que estamos de casa, mas nós precisamos manter a nossa rotina, né? Nós precisamos acordar, nos arrumar a cama, viver aquele dia, fazer aquilo que tem nos proposto para aquele dia, não ficar o dia inteiro no sofá, né? Isso traz acomodação e a acomodação gera preguiça e gera uma mornidão. Eu acredito que essa renovação é fundamental nós trabalharmos com essas pequenas mudanças. As coisas precisam ser trabalhadas em nós todos os dias. Todo dia você precisa ir renovando. A gente até estava compartilhando. São pequenas coisinhas que vão te ajudar a ter uma vida sadia. Até mesmo a gente compartilhava uma pequena coisa, um controle financeiro. Você e sua casa, ou se você é solteiro, fazer uma análise dos seus gastos. A gente fez esses dias, estávamos felizes porque nós sabemos o que Deus tem e espera de nós. E nós sentamos e analisamos os gastos, porque nós precisamos apontar o nosso futuro para algo. Então a gente sentou as pequenas despesas, que são pequenas coisas invisíveis que você gasta com bobagem. Então a gente, as pessoas até falavam, você é louco, mas a gente começou a anotar pequenos gastos. A gente começou a entender onde eram os gaps da nossa vida. Porque uma casa estruturada financeiramente, você acaba tendo um pouco mais de facilidade com as outras coisas. Você dorme mais tranquilo. E eu não acredito que Deus levantou nós para a pobreza. Óbvio que momentos difíceis podem vir. Grandes homens de Deus passaram por momentos difíceis. Agora, eles não viveram a vida inteira na pobreza, na miséria. O básico para sobreviver eles tinham. Então essas pequenas coisas, achar pequenas soluções para evoluir na sua área, da sua vida. Pequenas coisas. Na questão do que o William estava falando, e nós estávamos conversando, nós temos um sonho de construir a nossa casa. A gente ainda mora de aluguel, nós, né, estamos passando esse tempo aqui, mas nós queremos construir a nossa casa. Só que para eu chegar num objetivo, eu não posso simplesmente esperar chegar, eu preciso fazer coisas antes, né? Nós sabemos que o William vai sair, ser desligado da empresa dele lá, sei lá quando, mas agora nós já começamos a olhar onde eu posso diminuir o meu gasto, onde eu posso tirar, onde eu posso apertar, sem deixar de fazer coisas básicas, que é abençoar o nosso irmão, abençoar aqueles que estão precisando, continuando pagando as nossas dívidas, não deixando nada para trás, sendo dizimista, ofertante, sendo generoso. Então, assim, eu sei que eu quero construir. Eu sei que Deus vai me dar condições disso e vai nos ajudar. Nós temos fé para isso. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso sentar, fazer um controle. O William me falava muito, Sandra, tem muitos gastos invisíveis. E eu ficava assim, não pode ser invisível. Porque eu, quando uma coisa, não pode ser invisível, tem que ser visível. O que eu tô gastando que eu não tô vendo? Né? Isso eram coisas mínimas, mas são coisas mínimas que a gente não vai aparando as frestas, né? Não vai podando ali, que aí a gente não vai conseguir chegar no nosso objetivo e vai falar que a gente não teve fé para aquilo, mas na verdade não é isso. Deus, ele quer o melhor para os seus filhos, mas nós precisamos olhar onde nós estamos errando, onde o meu dinheiro está indo, que não está sendo uma boa aplicação ou uma boa forma de gerir aquilo ali. Nós como igreja aprendemos isso, né? Todos os dias. É importante até completar um pouco completar um pouco o que a Sandra está falando. Quando ela, até o termo que ela utilizou sobre dívidas, é importante ressaltar que é pagar as contas do mês. Nós não devemos nada há muito tempo, porque pode trazer uma interpretação diferente, mas nós não devemos nada pra ninguém, graças a Deus, né, linda? A não ser o amor. Só o amor que nós devemos, porém, financeiramente está tudo pago. Eu sei que a palavra é bem cabida, mas as pessoas podem confundir. E é importante a gente trabalhar em pequenas disciplinas, para que essa mente venha sendo renovada. Trabalhando em cima do que ela falou dos gastos invisíveis. A grande maioria são desejos da nossa carne. Um chocolate extra, uma roupa a mais, um tênis diferente mais caro. Mas na verdade, será que você poderia gastar com isso? Aí você vira uma bola de neve. Será que você precisa? Aí você fica endividado e a culpa é de Deus. Porque Deus não te abençoa, porque Deus não te dá um emprego melhor. Mas na verdade não é uma questão de gestão. E ser disciplinado, uma outra coisa que as pessoas brincam, né? Nós começamos
Graças a Deus, nós atendemos muitas pessoas, porque esse é o nosso chamado. E eu via muita dificuldade, porque não caía, eu nunca conseguia atender. E aí o Senhor me trouxe o direcionamento. Cara, cria uma agenda, segue uma agenda, encaixa pessoas na sua agenda. E hoje a gente atende muito mais pessoas com as mesmas 24 horas, os mesmos 7 dias, os mesmos 30, 31 dias, porque existe uma agenda, um cronograma. Nós somos disciplinados. Quantos de vocês já viram, terça-feira tá livre, pode ir lá em casa, pode me ligar, porque é normal. A gente tem uma agenda, um cronograma. Então até mesmo o pastor, semana passada ele falou, vocês podem falar na segunda-feira? Claro, pastor, já coloquei na minha agenda. Por quê? Eu sabia que outras pessoas iam querer falar com a gente nesse período. Essa é questão de organização, né? Nós como mulheres, e precisamos ser sábias nisso, nós precisamos aprender a organizar o nosso lar, organizar a vida dos nossos filhos, organizar a nossa vida e no caso, tanto faz se você tem um emprego A ou B, não é questão disso, né? É aquilo que o Senhor tem para que você faça com aquilo que Ele te proporciona todo mês, né? Como você honra o Senhor todo mês com aquilo que Ele mesmo te entrega, sim, né? E essas rotinas, a gente abordou isso também, nessa questão da disciplina, porque se você não for um homem ou uma mulher disciplinado, se você não tiver uma agenda bem definida, você não consegue separar tempo para edificar, para renovar a sua mente. É impossível. Você com certeza já deve ter falado, eu tô sem tempo para ler a Bíblia, eu tô sem tempo para assistir o culto, eu tô sem tempo de ir pra ir na célula. Todos têm o mesmo tempo. Você decidiu a sua agenda. Você programou as suas ações. Não foi eu. A grande maioria das vezes somos nós. Então, enquanto você não tiver uma agenda, um cronograma, entender que você precisa ter uma rotina, você precisa ter atitudes, hábitos, decidir, inserir a evolução espiritual na sua vida. Por exemplo, você tem um culto desta casa, claro, aquele que é de outra igreja, tem um culto na sua outra igreja, e é todo domingo às 18 horas. Quantos de vocês que estão assistindo já aconteceu nesses cultos online e você, vou assistir depois, porque vamos terminar essa série, vamos terminar esse filme, vamos terminar de fazer outra coisa, depois eu assisto porque está gravado. Cara, você tem um compromisso. Se o seu pastor está na igreja orando naquele momento, ele está clamando naquele momento, você tem que estar na sua casa clamando também. Então, quantas foram as vezes que talvez você está assistindo aqui no YouTube, no Facebook, vou tirar um pouquinho que eu vou responder aqui e depois eu volto. Você não está cultuando a Deus, você está entregando a Deus o que te sobra, o seu resto. Então, você precisa ter uma disciplina para entender que 18 horas você vai cultuar a Deus, para que nos jovens, no sábado, você vai ter uma célula naquele sábado que você tem que parar para assistir. Eu ouvi assim, tive um compromisso na hora da célula. Brother, a célula é todo sábado o mesmo horário, toda quinta o mesmo horário. Você decidiu colocar outra coisa. Você decidiu entregar o seu resto para o Senhor. Foi decisão sua. E aí, aonde que vai encalhar isso? Depois você vai ter dificuldades e a culpa é de Deus, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, porque o mesmo Deus que me honra é o Deus que te honra. E aquele tempinho para a palavra, que você não consegue parar, a pessoa estava com sono. Cara, você colocou sua rotina. Muitos eu tenho ouvido, eu estou em casa, assisti 300 séries, mas não leu um livro da Bíblia inteiro. Não tirou um tempo de oração diariamente. Mas isso só faz mal para quem não faz. E é interessante que se você pega a palavra de Deus e você aplica 1% na sua vida, se todos os cultos que você vê, ou célula, ou live, ou seja o que for, se você aplicar 1% na sua vida, você vai ser melhor 1% a cada dia, né? Assim, você vem, você ouve e você aplica o mínimo que seja aquela palavra. O Senhor ontem falou, deixa Jesus entrar na sua casa através do pastor, né? Jesus fazer parte do seu lar, da sua vida, das suas finanças, da sua família. Se você aplica isso, mínimo que seja, a sua semana já vai ser diferente. E ali Deus te alimenta na próxima semana e você aplica. O nosso problema é não aplicar aquilo que a gente está vendo, está estudando. Quase todos os nossos aconselhamentos, quase todo o tempo de aconselhamento gira em torno de irmãos que nós amamos, que continuaremos aconselhando, mas eles não têm conseguido aplicar o que têm ouvido. Essa palavra que o pastor falou ontem, não é porque ele é meu pai, mas usado pelo Espírito Santo, fantástica. Você passa pelaquela porta, a Sandra, sei lá, ela não falou nada que me irritou, mas caso ela tenha falado, peraí, eu convidei Jesus para estar na minha casa. Então se ele está na minha casa, eu preciso tratá-la de forma melhor, eu preciso tratar o meu amigo Carlos de forma melhor. Chegou aqui, a gente serviu uma coisa para ele que ele gosta de comer, porque Jesus está aqui e eu amo, então a gente vai tratar ele de forma melhor. Então,
as aplicações dos ensinos são fundamentais. São fundamentais. E tudo que a gente está falando aqui, a gente já falou várias vezes. E é algo que nós precisamos estar renovando a nossa mente para que nós também consigamos evoluir. Então, assim, uma das coisas que a gente está acompanhando, um livro fantástico, compartilhando com alguns irmãos, é exatamente isso. A nossa geração, ou a humanidade, sempre entrega restos a um Deus santo. A gente está lendo um livro e fala sobre isso. Quando é isso? Pastor, o tempo que me sobra eu entrego ao Senhor. Na verdade, não. Eu preciso separar um tempo para estudar, para buscar, para estar na presença dele, para que eu evolua, para que de alguma forma o Espírito transforme a minha família. Eu preciso entregar sacrifícios que me custem. Sacrifícios que me custem. Então, quando a gente para cedo, quantas são as vezes, pela glória de Deus, eu acordo de madrugada e eu vejo a Sandra na Bíblia. Você acha que é fácil para ela? Você acha que é fácil? Não, não é fácil. É óbvio que é difícil para ela. Eu gosto de ficar de madrugada, mas antes de dormir, lendo, estudando. Óbvio que eu tenho sono. Eu faço um café, dou uns tapas na cara, mas eu preciso estudar. É a hora que essa casa para. É a hora que tá as duas, e quando o Lucas tá, eles estão dormindo, estão à vontade, é a hora que eu consigo estudar. Então, é necessário, o sono vai vir, as dificuldades virão, mas é necessário que você não entregue restos a um Deus santo. E aí nós voltamos ao texto inicial do que nós compartilhamos, Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes, peço-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, ou seja, mesmo vivo, eu me sacrifico por Deus, agradável a Deus. Não adianta eu simplesmente me entregar, precisa ser agradável a Deus. Este é o culto racional, ou seja, eu não faço porque me obrigam. Eu não venho assistir essa live porque me obrigaram, porque eu quero agradar ninguém, porque eu quero que alguém me veja. Não, eu faço porque eu quero, no meu entendimento, agradar um Deus que é santo, agradar um Deus que é bom, agradar um Deus que me ama, que é soberano, que está acima de tudo e de todos, que é o que me ampara, que é o que me dá alegria para viver. Então por isso eu me sacrifico, eu sacrifico as minhas vontades, eu abandono... Gente, nós assistimos filmes, nós assistimos alguma série, a única série que a gente assiste na verdade é o MasterChef, que não sei se pode chamar de série. Nenhuma outra a gente acompanha, porque a gente decidiu focar o nosso tempo livre ou em família, ou entre amigos, ou edificando o nosso lar. É uma decisão. Nós poderíamos, eu ouço meus amigos, a série é boa, a série é boa, a série é boa, amém. Mas eu decidi, por vontade própria, sacrificar as minhas vontades para edificar um Cristo, porque Ele merece o meu melhor, Ele não merece restos, Ele não merece que eu assista ao culto que o pastor teve a honra ontem, focado no meu WhatsApp, focado em outras coisas e ouvindo de fundo a pregação. Não, a palavra que o Senhor está trazendo é a minha prioridade. É muito interessante o fechamento, quando o fechamento ali de Jesus com o jovem rico, quando ele diz assim, enfim, ao ouvir e tudo, e aí Jesus diz para ele, então vá, faça isso e venha e siga-me, O siga-me de Jesus é uma ordem, seguir, Jesus está dando uma ordem para ele, E a ordem é aplicar, Venha e siga-me, venha e aplique isso na sua vida. Então, tudo que nós estamos falando, tudo que o Senhor tem falado no seu coração, aplique isso na sua vida diária, Organize a rotina da sua casa, a sua rotina. Não se permita ficar horas e horas e horas acomodado de alguma forma, Assim, aplique a palavra de Deus na sua vida. Conforme você vai aplicando, Deus vai mudando a sua mente. Fácil não é, perfeito não somos e nunca vamos ser. Mas o 1% melhor a cada dia, de acordo com a palavra de Deus, isso faz a diferença. Isso é o siga-me. Isso é aplicar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E seguir Cristo aponta para seguir Cristo e andar na coletividade. Grande parte do crescimento, do pouco tempo desse crescimento que eu acho que é pequeno ainda que eu tive na vida, sempre foi compartilhando com os pastores, com os meus amigos. Se eu estou lendo um livro de edificação, eu compartilho com a Sandra. Eu lendo a Bíblia, eu compartilho com ela, eu compartilho com amigos, porque de alguma forma, estando em família,
família nós crescemos juntos. O Senhor não nos chamou para sermos apenas ouvintes, mas praticantes. E esse siga-me aponta para o final do que o apóstolo está dizendo para a igreja de Romanos. Olha o que ele diz no final do 2. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é apenas ouvir falar, é experimentar. Hoje eu experimento um casamento saudável, feliz. Hoje eu experimento um bom relacionamento com amigos. Hoje eu experimento um bom relacionamento com os meus filhos, com os meus pais. Hoje eu experimento, mesmo sabendo que o que há de vir é muito melhor do que eu estou vivendo e espero ansiosamente pela eternidade. Hoje eu experimento o melhor dessa terra. O que eu tenho já é fantástico. Eu sou um homem hiper feliz. Até dizemos numa célula, cara, eu não preciso assim, de nada demais. O que eu tenho eu já sou extremamente feliz. Experimentar em vida, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a vontade da minha carne, que é ela que eu mato todos os dias. É a vontade de Deus. O Senhor te chama para experimentar a vontade dEle. E você será feliz, confia em nós. E vai matar essa angústia que há no seu peito. Nós te desafiamos para que você consiga, dia após dia, evoluir na prática do Evangelho. Continue na sua célula, continue compartilhando com o seu líder, continue compartilhando com seus amigos, continue orando e clamando pela sua casa, compartilhando pelos seus cônjuges, continue buscando, continue ouvindo as palavras de domingo e que você será muito ministrado. Não desista, continue nas práticas, porque o Senhor espera mais de você e tem mais para dar para você. Deixe que o Senhor renove a sua mente todos os dias. Não é porque você tem um mês, ou 10 anos de igreja, ou 20 anos de conhecer Jesus, ou nunca conheceu, ou é a primeira vez, ou está conhecendo no processo. Existe algo de Deus, que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então Deus não muda. Então a vontade de Deus para nós não muda. O que eu tô falando, não faz diferença se você tem 1 ano ou 10 anos de igreja. Mesmo com 10, com 15 anos, que talvez nós temos de igreja, o Senhor tem que transformar a nossa mente diariamente. Sim. Então continue buscando aquilo que o Senhor tem para você, para sua casa, para sua família. Não desista. Seja objetivo naquilo que Deus tem para você. Busque aquilo que o Senhor tem para sua vida, né? Busque e você vai encontrar através da palavra. A palavra é o sustento, é o forte fundamento que nos mantém em pé, que nos mantém, nosso alicerce, né? Que mantém a nossa esperança viva nesses dias, né? E eu tenho certeza que você é uma carta escrita do Senhor, né? Você é um testemunho vivo, né? Quantas experiências você tem para compartilhar com as pessoas ao seu redor, né? Assim, vem fazer parte de algo que você vai se sentir útil para outras pessoas, relevante, né? Como Ruth foi, e ela terminou. O final da história dela foi muito melhor do que o começo dela. E é isso que nós desejamos para você. Hoje nós lembramos que a Ruth fez parte da genealogia de Cristo e lembramos que o jovem rico, ele ficou com o sistema dessa era. Nós te convidamos nessa noite a deixar um legado nessa terra. Decidir o seu nome ser marcado nesta geração, o seu nome, a sua vida valer a pena. Você deixar algo, não importa a sua idade, estando vivo você pode deixar um legado nessa geração, um legado de Cristo. Deixarmos de ser mornos e esquentarmos essa geração com exemplos. Nós gostaríamos que, se essa palavra de alguma forma te ministrou, cara, compartilha com alguma pessoa que você conhece que está precisando, que o Senhor possa tocar no coração dele, que o Senhor possa ministrar, e ore por essa vida. Nós vamos orar por vocês, clamar pela vida de vocês e no fim a gente encerra. Tá? Amém. Amém, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, te louvamos, Rei da Glória, porque o Senhor faz parte das nossas vidas, Pai. Senhor, mesmo sendo quem somos, às vezes tão pequenos, Senhor, o Senhor olha para nós, o Senhor nos conhece, o Senhor sonhou conosco, o Senhor escreveu os nossos dias, Pai, e como é linda essa história, Senhor, de tudo que o Senhor poderia deixar, o Senhor deixou um livro, o Senhor deixou a sua sagrada escritura para nós, Pai, para que a gente consiga
consiga ler e assim a nossa mente ser transformada dia após dia. Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem ministrado o nosso coração. Nós te louvamos porque nesse tempo o Senhor tem falado. Nesse tempo o Senhor tem usado os seus servos, os seus filhos para falar conosco. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bem-vindo em cada lar, em cada família, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, alcança o coração dessas mulheres, Senhor. Alcança o coração desses homens, Pai. Que eles sejam realmente homens sacerdotes. Homens, Senhor, que vão ali exercer o chamado ministério que o Senhor tem para eles. Deus, alcança o coração dos filhos, Senhor, que estão às vezes tão longe, tão distraídos no sistema desse mundo. Alcança, Senhor, Espírito Santo, o coração desses filhos, desses jovens. Alcança, Espírito Santo, em nome de Jesus, o coração dessa mulher, Pai. Dessa mulher que às vezes está se sentindo abatida por alguma circunstância, Pai. Deus, em nome de Jesus, alcance o coração dela através de uma renovação da Tua palavra na mente dela, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor não nos deixa só, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor escreveu os nossos dias e nós te louvamos, Pai. Te agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui conosco, Pai, que faz parte dessa família, dessa grande família de Cristo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, não posso deixar de compartilhar. Quarta-feira nós teremos um tempo de oração nesse mesmo canal. O pastor vai estar nos direcionando. Sexta-feira o pastor Celso vai ter um tempo de entrevista com uma querida amiga deles, muito especial. Se eu não me engano, sexta será pelo Instagram, oração na quarta será pelo Facebook. Sábado nós temos os cultos, de jovens e adolescentes, provavelmente será junto. Também transmitiremos por esse canal. E no domingo, se for possível, nós contamos com a sua presença, mas tanto nos cultos, que você possa chamar os seus amigos. Entenda, é possível, mesmo à distância, edificar vidas. Amém? Amamos vocês. Foi um privilégio compartilhar das boas novas. Pedimos perdão se nos alongamos. Minha esposa realmente fala muito. Brincadeira, eu falo demais. Mas nós te amamos. Agradecer também ao Carlos, nosso irmão, que saiu gratamente da sua casa para estar servindo aqui. E que você possa também estar orando pela vida dele, porque tem servido ao Senhor bravamente ao longo dos anos. Queridos, agradecer a todos vocês, todos os jovens e adolescentes dessa casa. Nós amamos vocês, todos os irmãos dessa casa. Estamos sentindo muita saudade, mas permaneça em casa, use máscara e obedeça todas as informações aí que tem passado. Fiquem com Deus.